Olá, bom dia a todos. Bem-vindos para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje vamos falar sobre como usar a inteligência artificial para aproximar o marketing e as vendas no B2B. Portanto, vamos falar aqui, temos para falar sobre este tema o Bruno Oliveira. Bruno, seja bem-vindo a esta Speed Talk, é um gosto de contar consigo. O Bruno é co-founder da Nexus ABM, é que estávamos a falar há pouco, pertence ao ADN Group, portanto, também. Vamos falar aqui de uma ferramenta de marketing e vendas que traz aqui uma vantagem competitiva, não é? Portanto, Bruno, passo-lhe aqui a palavra para nos falar sobre isso. Exatamente. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço imensamente pelo convite, fazer parte dessa Speed Talk, trazendo um tema que é tão atual, né, que é a questão da inteligência artificial. Só que mais atual do que a inteligência artificial é o conceito que está por trás disso, que é o conceito de Account-Based Marketing, o conceito de ABM, que a gente traz para Portugal de forma inovadora. É um conceito que ele é tão explorado na América, lá nos Estados Unidos e também no Brasil, que é o lugar de onde eu venho, que consiste em uma estratégia completamente diferente às estratégias de marketing convencionais, né? Ao famoso funil de inbound marketing, onde dentro do B2B isso é extremamente relevante. Por quê? Porque com a estratégia de marketing tradicional, a gente conseguiu aprender que os times de marketing e os times de vendas, eles trabalham em silos completamente diferentes, né? Com métricas completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes, e se calhar a gente até brinca dizendo que eles nem falam a mesma língua, né? Então, enquanto o time de marketing está ali trabalhando para conseguir gerar lead e colocar um monte de oportunidades dentro do funil, o time do comercial reclama que esses leads não são qualificados, ou então que não tem o potencial para compra. Ou seja, a gente entende que a estratégia de inbound marketing hoje, ela funciona quase como se fosse jogar uma rede dentro do mar e pegar qualquer tipo de peixe, né? Sem muito critério. E o que que o ABM ensina para a gente? A gente inverte essa lógica. Ao invés de a gente atrair a maior quantidade de leads possível para dentro do nosso funil, a gente vai observar quais são exatamente qual é exatamente o tipo de peixe que a gente quer, vai estudar os hábitos desse peixe, as dores, as dificuldades, os desejos dele, e juntamente com a equipe de marketing, a equipe de vendas, a gente vai criar estratégias específicas para atacar aquele peixe, né? É como se a gente trocasse a pesca com rede por uma pesca com arpão. Ou seja, a gente começa a utilizar aqui ferramentas para atacar com precisão cirúrgica. E claro que dentro desse contexto, a nossa amiga, a inteligência artificial, vai ajudar muito a gente a conseguir acelerar esse processo, né? Então, é isso que eu separei aqui para mostrar para vocês hoje. Então, deixa eu só compartilhar aqui o ecrã com vocês. Angélica, por favor, só confirma para mim se vocês conseguem ver o ecrã. Sim, está ótimo. Excelente, perfeito. Bom, então aqui eu estou falando para vocês um pouquinho desse contexto que eu já trouxe aqui no início, né? Sobre as dificuldades que a gente enfrenta dentro do marketing B2B com as equipas de vendas e as equipas de marketing, mas essa dificuldade, ela se amplifica ainda mais quando a gente olha exclusivamente ali para o mercado do B2B, né? Principalmente quando eu falo de vendas complexas, aquela venda que eu tenho um ticket médio mais alto, que demora para eu conseguir finalizar aquele ciclo, né? Quando eu tenho um ciclo de venda muito longo. E aí, dentro do B2B, o que que acontece, né? Por que que a estratégia de marketing convencional ela não é eficaz? O primeiro erro que a gente comete dentro dessa estratégia mais convencional é eu ignorar todas as vozes que existem dentro de uma conta, dentro de uma empresa, né? Normalmente eu tento falar ali só com quem assina o cheque, né? Com quem paga pela solução, mas eu ignoro completamente as vozes das pessoas que vão utilizar a solução também, né? Então, normalmente eu tento falar só com o decisor, mas eu não tenho ali o conhecimento de quem é o meu bloqueador, de quem é o meu champion, de quem é o meu influenciador, ou seja, aquela pessoa que não tem um poder exatamente de decisão, mas ela influencia também na tomada de decisão. E essas estratégias de marketing convencionais ignoram isso completamente, né? E aí, isso vai causar completamente um desalinhamento
entre o time de marketing, entre o time de vendas. Isso vai fazer com que a gente gaste milhares aí de orçamento perdido por conta de estratégias de marketing ineficazes, né? O LinkedIn traz para a gente um dado bem interessante, global, que cerca de até US$ 1 trilhão é perdido no mundo inteiro por conta de campanhas desalinhadas entre o time de marketing e o time de vendas também, né? Causando aí uma série de duplicação de esforços, uma série de duplicação de trabalho, de mensagens contraditórias, de indicadores de desempenho completamente diferentes, completamente desalinhados, e aí no fim a gente acaba mais tendo trabalho. Eu brinco até falando que o ideal é que a gente tenha o máximo de performance, né, com o mínimo de desgaste, mas a gente entende que essa lógica hoje ela é invertida, né? A gente tem mais desgaste do que performance, do que resultado, né? Então aqui, o que a gente propõe através da utilização do ABM? É a gente conseguir identificar as contas certas. Eu entender, dentro do meu ICP, quais são os clientes, quais são os melhores clientes, as melhores empresas, as melhores contas que mudariam o meu negócio hoje se eu conseguisse vender para elas, né? Então, dentro de uma estratégia de ICP, quais seriam os melhores clientes para o meu negócio? Quais seriam os melhores players para fazer parte da minha carteira de clientes? Eu acredito que toda a gente tem aqui a vontade, tem o desejo de conseguir vender para os melhores players do seu segmento, né? Para os melhores players do seu mercado. Então aqui a gente consegue utilizar a inteligência artificial para conseguir analisar dados de mercado, o comportamento, os sinais de intenção de cada uma dessas contas desse ICP, para a gente conseguir encontrar as contas que têm a maior probabilidade de conversão. E aí, uma vez que eu entendo isso, são essas contas que, obviamente, eu vou atacar. Eu vou juntar o meu time de marketing comercial, a gente vai unir esforços para a gente conseguir atingir esse objetivo, né? Eu brinco muito, tem um termo que a gente utiliza aqui, dentro de ABM, que é o Smarketing, né? A gente deixa de ter ali um departamento de marketing, deixa de ter um departamento de vendas, para formar o departamento de Smarketing, né? O Sales com o Marketing, que vai ser o quê? Vai ser eu colocar esses dois times para trabalhar em uma única plataforma compartilhada. Eu não digo nem um CRM, eu digo uma plataforma mesmo, onde eles consigam ter acesso a todo o histórico de tudo aquilo que foi feito dentro dessa conta, dentro dessa empresa, tudo aquilo que foi falado, tudo que o marketing está fazendo, tudo que o comercial fez, quais foram as dores, as dúvidas, as dificuldades, os desejos que o time que está em campo conseguiu levantar e como que eles conseguem colaborar com o time de marketing para criar pontos de contato específicos para suprir essas dores, para suprir essas necessidades, para conseguir gerar relacionamento com essas empresas que fazem parte dessas contas, né? Dessa forma, a gente consegue colocar aqui os times para falarem a mesma linguagem, já que eles têm as mesmas métricas, os mesmos indicadores, os mesmos objetivos, né? E conseguem, então, estar alinhados. Com base nisso, o que a gente vai fazer? Uma vez que eu identifiquei quais são as contas certas para o meu negócio e conseguir alinhar o meu time de marketing dentro do mesmo objetivo, junto com o time comercial, me resta agora conseguir executar essas campanhas, né, essas ações, com um nível de personalização extremo. Então, onde que entra a IA nessa história toda, né? É a gente conseguir entender exatamente o que acontece por trás de uma conta, o que acontece por trás de uma pessoa, de um decisor, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que essa empresa está fazendo agora de mais legal nesse momento, por exemplo, e como é que a gente pode usar isso através do time de marketing comercial com a IA para realizar uma estratégia ultra personalizada. Eu vou mostrar na prática para vocês como é que isso aqui funciona, como é que a gente tem feito isso aqui dentro da Nexus hoje em dia, né? E tudo começa a partir do momento onde eu ainda não tenho a certeza de para quem eu quero vender, de quais são as empresas que estão ali dentro da minha estratégia de ICP. Então, aqui dentro da Nexus, o que a gente consegue fazer? A gente consegue procurar quaisquer empresas a nível global, tá? Eu consigo pesquisar diretamente pelo nome da empresa, posso procurar aqui pelo domínio do site dessa empresa, consigo definir aqui um filtro de localização a nível nacional ou regional, posso filtrar aqui pelo tamanho da empresa que eu quero encontrar, consigo filtrar também por setor, por tecnologias que essa empresa utiliza, então se ela utiliza a tecnologia A, B, C, D ou E, isso vai depender muito da estratégia que a gente está tocando, né? Consigo filtrar também aqui se essa empresa utiliza criptomoedas, se é uma empresa que está relacionada a essa área do cripto, posso filtrar aqui também empresas
por fases de financiamento em específico, né, que ela está passando, por departamentos, por ano de fundação. Para a gente ser didático aqui, então eu vou fazer uma pesquisa de uma empresa que eu tenho certeza que toda a gente conhece. E olha que legal, o que a IA vai trazer para a gente? Ela vai encontrar não só o resultado da empresa que a gente quer, eu vou guardar como uma conta algo aqui para a gente poder trabalhar com essa empresa, né? E uma vez que eu encontrei a empresa, o que me interessa aqui agora é eu encontrar quais são os decisores que me interessam dentro dessa conta, quais são as unidades de negócio que eu quero falar lá dentro, né? Quem são os influenciadores, os decisores, os utilizadores, os bloqueadores. Eu posso aplicar aqui um filtro de senioridade, então, olha, eu quero falar só com o proprietário, quero falar com o fundador, quero falar com o gerente, com o estagiário. Posso aplicar aqui também um filtro de departamentos, né? Então eu quero falar com a área de marketing, com a área de finanças, com a área de operações. E posso filtrar aqui também quais desses contatos têm os dados de e-mail e telefone verificado. Quando a gente avança para essa pesquisa, repara que aqui em menos de um minuto, a IA já encontrou para a gente os contatos dessas pessoas, né? Encontrou aqui mais de 1.900 pessoas que trabalham dentro dessa empresa que a gente está querendo trabalhar, dessa conta que a gente está querendo orquestrar, e aí eu posso selecionar aqui um contato que me interessa e também adicionar como um contato. Uma vez que eu faço isso, o que falta eu saber aqui? Eu já defini meu ICP, né? Agora eu preciso entender o que está acontecendo de mais relevante dentro dessa conta. E se eu venho aqui dentro do módulo de dossiê de conta, o que vai acontecer? A gente consegue ter acesso a toda a informação disponível dessa empresa na atualidade. Hoje, eu dependo muito do meu time comercial para conseguir fazer isso, né? Eu dependo do conhecimento do meu operador comercial que está em campo, que tem relacionamento, que sabe o que acontece dentro daquela empresa, o que acontece com aquele contato que ele gerou relacionamento. O problema disso é que isso fica somente na cabeça desse comercial, né? E se um dia ele vai embora, ele leva essa informação junto com ele. O time de marketing não está muito alinhado com essa informação, ele não consegue executar ações a partir desse conhecimento, né? E nem sempre isso é atualizado em tempo real. Então aqui o que eu posso fazer? Eu consigo contar também com a ajuda do meu time comercial para preencher essas informações aqui, ou eu posso simplesmente carregar esse botão de gerar o dossiê inteligente. E o que vai acontecer aqui? A nossa IA ela vai trabalhar com uma raspagem de dados e mineração também, para conseguir encontrar toda a informação disponível atual sobre essa empresa. E o que eu acho mais legal é que ele vai trazer para a gente todas as fontes de onde ele encontra essa informação, para que a gente possa consultar de uma forma mais profunda, mas também vai trazer uma análise de confiabilidade, um índice de confiança dessa informação. Deixa eu só atualizar aqui mais uma vez. E aí, em menos de 30 segundos, ele já traz para a gente toda essa informação aqui disponível para a gente entender o que está acontecendo dentro dessa conta, né? Então, deixa só ele atualizar. Só um segundinho, por favor. Enquanto ele vai gerando para a gente esse dossiê inteligente, existem uma série de campos pré-preenchidos. Deixa eu só atualizar aqui a página, só um segundinho. Uma série de campos pré-preenchidos que ele vai preencher, trazendo para a gente aqui o contexto do negócio, a cultura, a estrutura, métricas financeiras aqui do negócio também, alguns sinais e alguns insights que a gente pode enquadrar dentro de uma estratégia personalizada, né? Então aqui a ideia é que a Yala consiga trazer para a gente tudo o que está acontecendo de mais atual dentro dessa empresa, dentro dessa conta. Ó, agora ele conseguiu aqui, ele atualizou, só precisava atualizar aqui o navegador. Ele preencheu aqui com 100% de confiança, traz aqui para a gente todas as fontes de onde ele foi encontrar essas informações, né? E aqui a gente consegue consultar. Então, a nível de contexto de negócio, o que ele traz para a gente? Traz aqui as oportunidades de negócio, os desafios estratégicos dessa conta, as prioridades estratégicas que essa conta tem para os próximos 2 anos, quais são os diferenciais da oferta, quais são os principais clientes e mercado-alvo que essa empresa atua, né? Agora, nesse momento, quais são os principais concorrentes, o posicionamento competitivo dessa empresa,
a nível de cultura. Ele já avaliou aqui para a gente qual é o tipo de cultura que essa empresa tem, o estilo de comunicação, o tom da marca e a personalidade, a postura digital, valores chaves. Aqui a nível de estrutura, ele já conseguiu encontrar para a gente quem é o CEO, o diretor-geral, quais são os diretores relevantes dessa empresa, quem é que decide ali em projetos similares, quais são alguns outros decisores, né, stakeholders mapeados, o nível de relacionamento atual com a conta, ou seja, coisas que a gente já fez para conseguir entrar dentro dessa empresa, para a gente conseguir gerar relacionamento com ela. Ele traz aqui para a gente também métricas financeiras, né? Como a receita anual estimada dessa empresa, o crescimento nos últimos 2 anos, a margem operacional, os investimentos recentes, a capacidade financeira para investir em novos projetos. Todas essas informações simbolizam alguns sinais, né? Podem ser indicadores de que essa empresa está apta a contratar aqui a nossa solução, né? Para poder ter ali a capacidade de investir em novos projetos e que a minha solução faça sentido para isso. Aqui a nível de benchmark, a gente tem o Banco de Portugal comparando aqui essa empresa com outras empresas do setor e trazendo para a gente esse insight de uma forma um pouco mais ampla, né? Aqui, a nível de sinais, a gente consegue mapear as contratações recentes, porque isso também pode ser um indicativo interessante que a IA traz para a gente entender que isso é uma oportunidade, como, por exemplo, olha, essa empresa abriu vaga para a área de tecnologia, por exemplo, isso pode significar que eles estão em expansão, e aí eu vou criar uma estratégia personalizada com base nisso, né? Aqui a gente mapeia também quais são todos os eventos e patrocínios que essa empresa participou, quais são todas as notícias que apareceram aqui recentemente sobre essa empresa, quais são as parcerias, as aquisições que eles têm feito, os investimentos tecnológicos, as mudanças de liderança que aconteceram, as tendências aí de digitalização. Isso aqui é muito importante para eu entender se essa empresa é uma empresa que está mais presente no digital ou não. Se não for o caso, eu vou precisar criar uma estratégia mais direcionada para fora do digital, né? Já que eu entendi que eles não estão tão ativos dentro desse canal, assim como o contrário também, né? E aqui no final, a nível de insights, a gente já consegue ter a IA organizando toda essa informação que ela distribuiu para a gente nos campos e convertendo isso em alguns gatilhos. Como assim gatilhos? A gente já sabe como é que a gente vai criar uma abordagem ultra personalizada para entrar dentro dessa conta, com base em tudo aquilo que está acontecendo de mais relevante para ela naquele momento, né? Dessa forma, eu quebro aquela abordagem padrão que toda a gente recebe no LinkedIn, que é o famoso spam, né? Oi, eu faço tal coisa, vamos marcar uma reunião. Né? O conceito do GBM é completamente o oposto disso. É a gente entender o que está acontecendo de mais legal naquela empresa, quais são as dores visíveis que esse negócio tem nesse momento e utilizar isso a meu favor para conseguir gerar relacionamento com essa empresa. E para conseguir pegar toda essa informação e transformar em uma campanha, em transformar isso em algo prático e mensurável com as equipes de marketing e vendas, o que a gente faz? A gente pode vir aqui nas campanhas que a gente tem disponíveis, e a gente consegue definir quais são os nossos pontos de contato. Ou seja, com base em toda essa informação que a gente levantou, a gente vai criar aqui uma estratégia ultra personalizada, né? E toda campanha que a gente faz, todo negócio que a gente gera, ele não nasce já diretamente na fase de negociação, né? Principalmente quando a gente quer entrar dentro de uma conta muito específica, dentro de um grande player. Então, a gente subdivide as etapas desde o início de um relacionamento até a fase de fechamento, que é o que interessa para a gente divide isso em algumas categorias. Então, eu tenho aqui a fase de descoberta, eu tenho a fase onde eu gero relacionamento, eu tenho a fase onde eu demonstro a minha autoridade, eu tenho a fase de engagement, onde eu vou tentar manter ali aquele grupo de decisores engajados comigo no nosso relacionamento. Eu tenho a fase de encantamento, onde eu vou conseguir ali criar experiências para essa conta, para esses decisores, para que a gente se mantenha conectado. E também tenho aqui a fase de negociação. Em cada uma dessas fases, a gente tem aqui pontos de contato que a gente pode executar para conseguir avançar no relacionamento com essa empresa.
Tudo isso que a IA, ela ajuda a gente com base lá naquelas informações que a gente mapeou na etapa anterior. Então imagina que eu vi que o decisor da empresa A gosta muito de cerveja, por exemplo. E aí, um dos meus pontos de contato na fase de encantamento pode ser vir aqui e mandar para ele uma cerveja personalizada, de repente com um convite para a gente ter um bate-papo, ter uma reunião, gravar um podcast junto, por exemplo. É, os pontos de contato em si podem ser vários, né? Vai depender muito do tipo de estratégia e do tipo de campanha que a gente está criando. Por que isso aqui é interessante? Porque com base em cada ponto de contato que a gente define a partir daqui, eu consigo fazer a medição desses touchpoints por temperatura. Então eu posso definir um peso para cada ponto de contato e dependendo de como foi o resultado disso, a gente avalia isso por temperatura. Então dessa forma, eu consigo colocar o time de marketing e vendas para trabalhar com base nos mesmos objetivos, que é converter essa conta, entrar dentro dessa empresa, por exemplo, né? E eu sempre vou conseguir entender como é que está o processo para isso acontecer. Então, dentro dessa empresa que a gente está usando como exemplo, da Sonai, olha, como é que está o processo, como é que está aí a campanha da Sonai? Em que fase a gente está? A gente está em fase de negociação? A gente está em fase de autoridade, de demonstrar autoridade, está em fase de gerar relacionamento. E qual que é a temperatura dessa campanha? Ela está fria, ela está morna, ela está quente? Quanto mais quente, quanto mais aquecido, mais preparado para um processo de compra essa empresa está, né? Para uma abordagem mais comercial essa empresa está. Dentro desse contexto aqui, eu coloco muito comercial, mas vale ressaltar que no B2B a gente fala com múltiplas vozes dentro da conta, né? Um ciclo longo, normalmente, ele fica parado muito tempo porque faltou contactar o jurídico, faltou contactar as pessoas que vão utilizar o seu produto, utilizar a sua solução, né? Então aqui com esse tipo de sistema, a gente coloca toda a minha squad para falar a mesma língua e impactar todas as vozes dentro de uma conta. O grande objetivo de uma estratégia de IBM é que a gente consiga reduzir esse ciclo de vendas de uma maneira mais orquestrada, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer a partir daqui é o seguinte, a gente tem aqui disponível, também na vertente da IA, um copiloto. Um copiloto que ele consegue entender tudo aquilo que foi gerado a partir daqueles dossiês que a gente mapeou lá atrás, ele consegue entender tudo aquilo que foi feito dentro de uma conta, dentro de uma pessoa, todas as interações, todo o histórico de interação que foi feito, e consegue te sugerir também pontos de contato, né? Ela vai conseguir ter aquela informação sempre em tempo real e vai conseguir te sugerir ações para você executar e conseguir atingir o seu objetivo dentro dessa conta. Olha, imagina que eu entendi aqui que a Sonai ela está passando por um momento assim, assim, assado e que a dor dela é a dor X, por exemplo. E eu penso assim, cara, eu vou fazer um e-book, então, personalizado para a Sonai, para falar como que a gente consegue resolver essa dor dela. Por exemplo, né? Sei lá, vou colocar isso numa fase de autoridade. E aí eu posso vir aqui, dentro do nosso copiloto, que tem acesso a todo esse histórico, e ele mesmo vai construir esse material para mim de forma personalizada, para eu poder enviar. Aqui a gente tem também conectado todos os nossos canais, né? Através da IA, a gente tem aqui conectado todos os nossos canais. Então eu consigo ter acesso aqui a todos os meus e-mails, as minhas mensagens no WhatsApp, as minhas mensagens no LinkedIn também, para a gente conseguir executar esses pontos de contato, que é uma grande vantagem, porque eu coloco marketing e vendas para ter acesso em tempo real a tudo que está sendo falado com aquele cliente, o que foi enviado, o que não foi enviado. Então, o marketing pode pegar essas informações para construir ali uma estratégia de e-mail marketing, para, olha, eu vou construir aqui então um anúncio em específico para toda a gente que trabalha dentro dessa empresa para ver, porque isso vai combinar com o outro ponto de contato que a gente definiu para que o comercial fizesse, por exemplo, e dessa forma a gente consegue manter as duas equipas completamente alinhadas, né? Uma outra coisa que eu acho bem interessante mostrar também, que a gente conseguiu colocar a IA para fazer para a gente, é a questão do tracking avançado. Como é que funciona essa questão do tracking avançado? A gente deixou disponível aqui um script onde ele é inserido lá dentro do website e a partir disso, todos os eventos que acontecem dentro do website, eles passam a ser enviados aqui para dentro da plataforma. E aí, sempre que
existir uma seção dentro do site, sempre que alguém acessar o site, a inteligência artificial ela vai tentar encontrar aqui qual é a correspondência do IP dessa seção, ou seja, de onde que vem esse utilizador. E se for uma das empresas que a gente está trabalhando, que o time de marketing, que o time de vendas está trabalhando, ele vai te emitir uma notificação de web push para te mostrar o seguinte: olha, Bruno, alguém da Sonai acabou de visitar a sua página de preços, por exemplo. Isso pode ser um sinal muito alto de que essa pessoa está interessada na tua solução. Então, vamos criar aqui alguma estratégia para a gente conversar com essa pessoa, né? Ou então assim, olha, Bruno, uma pessoa lá na Sonai ou na empresa Y, ela acabou de descarregar um e-book lá dentro do teu site. Isso demonstra um sinal de interesse muito claro. Então, o que que o time de marketing, o que que o time de vendas vai fazer a partir dessa informação? Né? Então, a gente consegue extrair o máximo de potencial possível da inteligência artificial para ajudar a gente a ter essa clareza, ter acesso a essas informações a partir da necessidade de juntar marketing e vendas e conseguir vender para contas estratégicas, né? Outra coisa que eu acho bem interessante também é que a gente consegue fazer chamadas telefônicas a partir da plataforma, mas com uma particularidade aqui mais interessante, que é o que? Além da chamada, a gente consegue que a IA, que a inteligência artificial, ela escute essa chamada e faça a transcrição da chamada, né? A gente consegue fazer a transcrição da chamada, destacando aqui quais foram os tópicos principais daquilo que foi falado, qual é a análise de sentimento dessa chamada, ou seja, qual foi o tom dessa chamada, quais foram os tópicos principais daquilo que foi falado. Eu posso ter acesso também a toda a transcrição ali da chamada, caso eu queira rever e aproveitar essa ferramenta para poder treinar o meu time comercial também, né? De olha, aqui você deveria ter falado isso, aqui você deveria ter falado mais aquilo, deveria ter sido mais assim, deveria ter sido mais assado, e também eu posso adicionar notas aqui. A ideia é que, em tempo real, enquanto o time comercial ele está trabalhando, o time de marketing já tem acesso a olhar tudo aquilo que foi falado com aquela conta, tudo aquilo que foi falado com aquele cliente, para que a gente possa definir quais são os próximos passos, né? Olha, então o time comercial falou isso com essa pessoa, já vou preparar aqui um e-mail, já vou preparar aqui um post, já vou preparar aqui um ponto de contato específico para que a gente possa trabalhar de forma entrosada, né? Bom, basicamente era isso que eu tinha preparado aqui para mostrar para vocês. Eu queria contar com a Angélica para a gente entender se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém já tinha ouvido falar desse contexto de ABM, se alguém já tinha utilizado a inteligência artificial nesse contexto, se alguém tem alguma ideia diferente. Angélica, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Muito obrigada, Bruno, pela explicação, muito prática e ótimo, porque assim conseguimos perceber melhor como é que funciona na realidade, não é? Como é que eu pesquiso, que tipo de informações eu posso encontrar, como é que eu posso utilizá-las, como é que isso depois vai ser usado pelo marketing e pelas vendas, não é? Porque realmente tem toda a razão, começou por aí e isto é realmente importante, não é? Porque é que se trabalham em separados, se a trabalharem em conjunto podem realmente chegar muito mais rápido e mais longe, não é? A determinados contactos. E já agora o Bruno já o fez, mas eu deixava aqui espaço em aberto para vocês colocarem todas as perguntas que quiserem, perguntas, comentários, portanto, podem escrever ou abrir o microfone, estejam à vontade, para questionar, porque eu acredito que haja dúvidas, não é? Não sei se já conheciam, tal como o Bruno estava a dizer, se já conheciam esta forma, de facto, de gerir contactos. Eu não sei se estou a dizer bem, mas esta forma, esta estratégia menos tradicional, não é? Porque Uhum. foge completamente ao tradicional. Eu acho que alguém estaria a abrir o microfone. Portanto, estejam à vontade para questionar. Não. Acho que temos imensas pessoas a assistir. Uma das questões, Bruno, que eu me pergunto sempre a inteligência artificial então vai buscar os dados que existem sobre as diferentes empresas, é isso? Portanto, os dados que existirem na web, a inteligência artificial vai buscá-los para de facto podermos realmente, quando pesquisarmos com aquelas
esta informação, não é informação que é acessível a qualquer pessoa, portanto, não há aqui qualquer problema em termos do acesso a essa informação, não é confidencial, portanto, é a informação que existe disponível, certo? Exatamente. O que eu acho importante falar, muito bem essa pergunta, é que Uhum. toda essa aplicação, ela é fundamentada já e licenciada pela ISO 9001, né, e também pelo Bem, artigo 32 da LGPD, que vai proteger justamente esses pontos que você está trazendo, né, que é a é isso. questão da permissão de acessar essas informações, né? Toda essa informação, ela é pública, ela está disponível, ela está em notícias, ela está em blogs, ela está no próprio site da empresa, ela está em posts, ela está em informações extraídas de API de buscas de financeiro, como o próprio Informa, por exemplo. Qual que Muito é o bem. ponto aqui? Qualquer pessoa consegue ter acesso a essas informações, mas precisando de muito tempo para verificar notícia a notícia, portal a portal, e também de muitas ferramentas, né, para fazer Claro, raspagem de dados. Preciso pagar o Informa, preciso pagar outra ferramenta, por exemplo, preciso pagar várias ferramentas para ter acesso a essas informações, ao contato telefônico, ao e-mail, por exemplo. Então, a ideia de colocar uma única IA, um único sistema para fazer tudo isso para a gente é mesmo a questão da comodidade. Então, em menos de 30 bem, segundos, eu consigo ter ali toda essa informação disponível, atualizada em tempo real. Quando a gente fala lá do dossiê da conta, que é entender o que está acontecendo naquela empresa naquele momento, se uma vez por dia eu tiver o trabalho de carregar no botão para ter aquela informação daquela empresa sempre atualizada, eu sempre vou garantir que eu consiga entender o que está acontecendo naquela conta. E isso muda tudo, porque a gente olha para essa estratégia de ABM, de marketing comercial, muito com a tendência a vender, a aquisição. Mas se eu tenho todo esse poder nas minhas mãos, eu também posso usar isso para expansão. Como assim? Eu posso ter ali uma campanha, um objetivo, só de nutrir a minha carteira de cliente atual, né? Eu posso entender o que acontece ali com os meus principais clientes e manter relacionamento com eles para trabalhar uma estratégia de upsell, por exemplo, né? E quando eu faço bem. isso, eu tenho muito poder ali nas mãos. E basicamente é isso. Muito bem, é isso, porque a informação é mesmo isso, esse poder vem da informação toda que eu tenho disponível, não é? Mas sim, essa questão do RGPD é importante, mas se é a informação que está disponível, é a informação que pode ser usada. Aqui, o que faz realmente toda a diferença é a ferramenta poder compilar essa informação toda de forma rápida, estruturada e que me auxilia mesmo a fazer o meu trabalho. Portanto, temos aqui o António Alves, que está a colocar uma questão mais prática. Ele disse Uhum. que entrou há pouco, entrou um pouco mais tarde, mas estava a perguntar como é que podemos aceder a esta ferramenta, se tem uma avança mensal. Portanto, nós iremos passar os contactos todos também do Bruno depois. Portanto, eu não sei se isto tem uma avança mensal ou anual, mas sim, garantidamente terá aqui alguma ligação. Não sei se o Bruno quer responder ou se prefere depois responder mais diretamente ao António. Não sei como é que. Sim, sim, sim. Vamos lá, de forma geral, hoje eu não consigo fazer uma demonstração completa da ferramenta, de tudo aquilo que ela proporciona, né? Muito também por conta do. Não é nem o objetivo, mas em um segundo momento, para toda a gente que tiver o interesse, a gente pode fazer uma demonstração mais completa. O que eu posso dizer é que, junto com a ferramenta, existe uma implementação guiada, técnica, onde a gente não só ensina a Bem, utilizar, mas também cria-se uma estratégia em conjunto, ou seja, cria ali um playbook de ABM de acordo com o objetivo que você tenha, né? Olha, meu objetivo é entrar na empresa A. Tá, vamos criar então uma estratégia ultra personalizada para a gente entrar e a gente vai utilizar ali a ferramenta para conseguir extrair o máximo de recurso possível, né? E facilitar a nossa vida para conseguir executar essa estratégia. Existem vários planos, então desde mensal até o anual, em várias modalidades bem. diferentes, de acordo com a quantidade de usuários. Mas o que eu posso dizer é que para toda a gente que tá presente aqui dentro desse Speed Talk com a gente quer oferecer um trial para vocês. Então, a Ah, gente quer oferecer tá um bom. período de trial. A gente pode falar em um segundo momento para a gente acessar e configurar as contas e ter essa integração. Muito bem. Nós iremos enviar estas informações para todas as pessoas que estão a assistir. É uma ótima oferta por parte aqui do Bruno. E, portanto, acho que as empresas devem aproveitar para de facto ver como é que funciona e depois logo decidem. Mas me parece que isto que ajuda realmente a dar aqui um empurrão muito grande nas empresas em termos de contactos, não é?
e contactos selecionados, contactos, não são contactos gerais, como falávamos há pouco, não é? Não é, portanto, são selecionados e são de qualidade. Portanto, Exatamente. Um dos erros que eu percebo para todo empresário que quer vender para grandes contas, quer vender para grandes companhias, né, para grandes players, é que realmente esses contatos eles não vão chegar até você através de um canal tradicional. Então, por exemplo, dificilmente um comprador da Sonai ele vai chegar até a minha empresa porque eu estou fazendo um anúncio em Google Ads, por exemplo. Isso não vai acontecer. É muito raro que aconteça, né? Porque não é uma estratégia direcionada. Então, o contexto de ABM, o conceito de Account-Based Marketing, ele te permite, não, peraí, então eu quero entrar dentro da Sonai? Tá, quem é que decide lá dentro? Essa pessoa aqui. Então tenho aqui o contato dele, sei o que ele gosta, sei o que ele não gosta, sei o que ele fez, sei qual é a dor, a dificuldade, os desejos dele, e eu consigo criar essa abordagem completamente personalizada para realmente pescar com arpão, né? Mas o mais legal, na minha opinião, é conseguir trazer o time de marketing e o time de vendas para falar a mesma língua, trabalhar com muito bem. base nos mesmos objetivos. Muito bem. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Portanto, fazendo aqui um resumo, nós iremos enviar para todas as pessoas que estão a assistir a apresentação que o Bruno fez aqui. Iremos enviar todos os contactos e o Bruno estava aqui a fazer uma oferta desta demonstração e para poderem aqui usar também a ferramenta. Portanto, iremos fazer chegar os contactos para entrarem em contacto uns com os outros. E eu acho que é realmente algo muito interessante. E depois, todas as outras situações, todos os outros esclarecimentos, se de facto as empresas quiserem usar a ferramenta, que eu acho que com certeza que irão querer, tratam com o Bruno dos pormenores, como falava há pouco, das avanças, de como é que funciona, como não funciona, isso depois cada um tratará mais diretamente, que acho que faz mais sentido. Bruno, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela apresentação. Parabéns pela ferramenta que desenvolveu e que estão a desenvolver, porque realmente acho que sim, temos que utilizar a inteligência artificial para fazermos diferente, para fazermos mais, para fazermos melhor, mais rápido. Portanto, há aqui muitas coisas, não é? Falamos muito dos desafios da inteligência artificial e ela também tem coisas menos boas, mas tem muitas coisas boas e temos que aproveitar tudo aquilo que ela nos pode trazer. Quanto à Associação Empresarial Minha, agradeço a participação de todos. Podem encontrar mais informações sobre as nossas próximas iniciativas no nosso site ae-minho.pt e, portanto, agradeço a participação de todos. Bruno, muito obrigada e até à próxima. Obrigada Muito obrigado. também. Foi um prazer, um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.